Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um aulão Borderline. Recebi algumas questões interessantes. O afastamento do borderline, né? Por que de repente ele se afasta e volta, depois se afasta de novo e volta, principalmente num relacionamento amoroso, né? Esse afastamento é uma forma de defesa. O borderline, geralmente, quando ele tá num relacionamento, e isso para ele sempre é muito intenso, não tem como ser, né? Ou estar em um relacionamento romântico, afetivo, ele tem pensamentos intrusivos o tempo todo de uma necessidade de afastamento. Porque o que acontece, gente? Se não é um relacionamento saudável, tá? Que vai deixar esse borderline meio menos desconfiado e mais estruturado com o self dele. Se é um relacionamento tóxico, obviamente ele percebe que ele está se machucando. E esse perceber que ele está se machucando vai trazendo pensamentos para ele de eu quero deixar essa pessoa, eu vou deixar essa pessoa. Então ele fica com isso o tempo todo, ok? Então o borderline muitas vezes ele vai deixar a pessoa e depois ele vai suplicar para que a pessoa volte para ele. E ele pode fazer isso diversas vezes, tá? Muitas vezes ele vai fazer isso também por medo de que a pessoa deixe ele antes dele deixar a pessoa. Então, é meio um pensamento assim: se eu me separar, se eu for a pessoa que está indo embora, o outro não vai poder me abandonar. Então, o medo do abandono e da rejeição é tão grande que ele cria esse afastamento por medo desse abandono. Mas no momento em que ele se afasta, ele fica apavorado e destruído sem essa pessoa. Então, aí duas possibilidades. Ele pode substituir a pessoa por uma nova paixão, uma nova forma de preencher o vazio, ou ele pode ficar nesse mecanismo que a gente está falando realmente de suplicar a reaproximação, ok? Alguém me pergunta sobre um excesso de frieza que percebe no borderline, do nada, assim, de repente, né? Aqui é um pouco esse mecanismo de afastamento que a gente falou agora, é um pouco parecido. A pessoa me questiona como é que ele pode ser tão sensível, tão amoroso, exageradamente cuidadoso e de repente eu percebo ele tão frio, tão quieto, tão calado. É também um mecanismo de defesa. O borderline tem algo que a gente chama de embotamento emocional. O que é isso? É uma forma de mecanismo de defesa aonde, em momentos aonde ele sente que ele está com essa hipersensibilidade, ele fica com medo. E ele fica com medo justamente pelo que a gente falou aqui do afastamento. Eu tô me doando e o outro vai me deixar. Eu tô fazendo mais pelo outro. Nada do que o outro faz realmente está me agradando. Eu preciso mudar o outro. Então ele começa com esses pensamentos de que ele se doa mais. Ele tem essa percepção de que ele é mais sensível, mas na cabeça dele, ele coloca esse ser mais sensível como ser mais doador, certo? E uma sensação de que nunca nada do que o outro faça vai corresponder. Então ele começa a ficar muito aflito com esse mecanismo que ele mesmo tem, né? De querer mais do outro, de querer a sensibilidade que ele tem no outro. Então, ele fica esperando por essa sensibilidade. Em algum momento, ele vai ficar assustado e vai perceber que o outro não tem realmente essa sensibilidade como ele tem, e
ele vai realmente ter um mecanismo onde ele pode ficar realmente embotado. O que é esse embotado? É como se tudo fosse neutro, é como se ele ficasse num estado de frieza, de apatia em relação ao mundo, certo? Ele fica num estado onde não há nem tristeza nem alegria. É um estado onde ele fica realmente como um robô, tá? Isso pode durar alguns dias, esse estado desse embotamento emocional, e depois ele vai voltar, certamente, tá? Ao estado dele dessa hipersensibilidade. Então, tudo isso que a gente está falando é para vocês verem diversos mecanismos de defesa que o borderline tem para evitar um possível abandono e para evitar sofrimento, evitar uma dor. Mas ele acaba sempre caindo de novo no boicote da busca pela dor, certo? Alguém pergunta por que o borderline é tão desconfiado sempre. O borderline realmente é muito desconfiado. É muito difícil você ver um borderline que fala que confia totalmente nas pessoas. Principalmente questões de amigos e relacionamentos, né? O que acontece é que lá atrás, quando o borderline começou a se relacionar com pessoas, ele foi o oposto do desconfiado, tá? Ele foi uma pessoa que conhecia alguém e já falava tudo sobre a vida dele. Então, em 10 minutos, a outra pessoa já o conhecia inteiramente, né? E uma pessoa que depositava tudo nesse outro. E o que vai acontecendo? Então, ele vai contando tudo da vida dele no primeiro encontro, depositando e automaticamente criando expectativas em relação a esse outro que ele nem conhece. Ele não tem esse tempo de conhecer o outro. A expectativa é logo no primeiro encontro. É muito rápido, né? E o que acontece é que ele vai tendo decepções, né, por esse mecanismo, e chega um momento onde ele pode realmente falar: eu não confio mais em ninguém, né? Então ele cria uma desconfiança muito grande e uma sensação, na verdade, isso é inconsciente, mas ele tem uma sensação muito forte de que se ele confiar, ele vai sofrer, porque se ele confiar, isso significa que o outro vai trair sim, de qualquer jeito, o outro vai enganar. E se ele confiar, ele vai levar um tombo e uma dor muito grande. Então, esse desconfiar tem muito também desse mecanismo de expectativas que ele começou no início do quadro borderline e que foram derrubadas, certo? A questão do 880, pessoal, aqui a gente fala que é um splitting, né? O borderline realmente ele tem adorações e ele tem raivas ou neutralidade de sentimento. E a gente já falou isso num outro aulão, mas é o mecanismo dele de rapidamente adorar ou odiar ou simplesmente não querer saber. E o que pode acontecer também é que o borderline ele pode estar, por exemplo, num relacionamento amoroso e também como mecanismo de defesa, ele pode, dentro desse embotamento emocional que a gente falou, deletar essa pessoa da vida dele. Isso pode chegar a acontecer, tá? Não é tão comum, é mais comum que ele vá para um tempo de frieza e depois volte para a pessoa, mas pode acontecer também que nesse splitting aí, onde ele idolatra e ele não suporta, pode ser que ele delete essa pessoa e a pessoa até vai ficar confusa porque de repente ele vai embora, né?
Então, isso é algo mais raro, mas que pode acontecer também. Alguém me pergunta sobre a questão de medicamentos, se os medicamentos podem piorar a situação do borderline. Não, certamente que não, tá? Eu sempre falo, o borderline, o medicamento para o borderline é sim algo paliativo, é sim algo que ele vai precisar durante um tempo, mas com a terapia, com a queda, com a remissão dos sintomas, ele mesmo vai percebendo que ele tem a necessidade de retirar esses medicamentos, certo? Então, mas não, um medicamento que seja, claro, né, gente, um medicamento correto aí. O medicamento do borderline, geralmente aí para instabilidade de humor, né, para essa oscilação de humor, para ansiedade, para depressão. Se isso for, se ele estiver tomando realmente os medicamentos corretos, não tem por que piorar o quadro, tá? Ao contrário, se ele parar de tomar, aí sim o quadro pode piorar, tá? Mas existe realmente, eu percebo muito nas melhoras do borderline, essa necessidade do próprio borderline em retirar medicamentos. Eu tenho diversos borderlines que não tomam absolutamente nada depois do processo terapêutico. E foi uma decisão deles, foi uma percepção do corpo deles de que não haveria necessidade. Aí para vocês verem a diferença realmente aqui quando a gente está falando de um transtorno de personalidade, né? Se fosse uma pessoa depressiva, ou uma pessoa bipolar, ou um esquizofrênico, obviamente ele não teria como parar esse medicamento, tá? E alguém me diz que existe, percebe no marido crises muito grandes em datas comemorativas. Aqui eu acho que é de cada um, né? Eu acho que em geral, quando a gente fala em Natal, Ano Novo, a gente sabe que essas datas são as datas de maior número de suicídio, né? São datas aonde a pessoa solitária, independente de ser borderline ou depressivo ou outro diagnóstico, mas enfim, é onde a pessoa solitária, ela vai ter uma percepção de que pessoas estão se reunindo e ela está se sentindo sozinha. E isso vai aumentar o estado depressivo dela. Então, eu acho que essa pergunta é interessante, porque não necessariamente o borderline vai ter mais surtos nos feriados, né? Como no caso aqui do seu marido, mas são datas onde, em geral, pessoas com questões mentais, tá? Com questões emocionais, vão realmente ter um comportamento mais solitário, mais depressivo, tá? De pensamentos suicidas mais fortes. Então é bom observar, né? Observar sempre o maior isolamento da pessoa, né? O que eu já falei em relação a dicas que a pessoa vai dando de um possível suicídio, que ela vai contando, né? Para um, para outro, ela vai falando, quer dizer, é preciso esse olhar e porque ele está falando, porque ele tem isso na cabeça, né? Então é isso, pessoal. Hoje são essas as questões. A gente vai continuar. Tem um mundo inteiro, né, para falar do borderline. A gente tem diversas comorbidades aí que eu posso estar explicando, cada uma com mais detalhes também para vocês, né? Essas comorbidades que entram no quadro e tantas vezes se confunde o diagnóstico por causa da, da, das comorbidades, a gente pode estar falando disso também, tá? No próximo aulão. Continue me mandando as perguntas,
no meu e-mail e vamos continuar batendo esse papo, tá bom? Um beijo, pessoal. Até mais.